Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é essas mães maravilhosas e suas máquinas infantis. Toda criança precisa brincar, não é mesmo? Mas também precisa dedicar tempo aos estudos. Como deve ser organizada a rotina de uma criança para que possa aproveitar bem sua infância? Vamos ver? O livro de ética ele vai apresentar um texto com o tema Essas Mães Maravilhosas. Agora vamos juntos conhecer a história de Paulinho? Vamos lá. Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mãe dos amiguinhos de seu filho, Paulinho, 6 anos, olhavam-no com ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto, até aquela idade, imagine, limitava-se a brincar e ir à escola. Andava em tal descompasso com os outros meninos, que já desenrolavam múltiplas e variadas atividades desde a mais tenra idade. O recorde, por sinal, pertencia ao garoto Peter, filho de uma brasileira e um canadense nascido em Nova York. Peter, tão logo veio ao mundo, entrou para um curso de amamentação, como tirar o leite da mãe em 10 lições. Uma tarde, Flávia percebeu 2 mães cochichando sobre seu filho. Que se pode esperar de um menino que aos 6 anos só brinca e vai à escola? Flávia começou a se sentir a última das mães. A mãe descobriu numa revista uma pesquisa feita por médicos na Califórnia, informando sobre a melhor técnica de mamar. Autor da pesquisa, que para realizar seu trabalho mamou até 40 anos. A maneira de a criança mamar, afirmam os doutores, vai determinar suas neuroses na idade adulta. Pegou o marido pelo braço, dizendo que os dois precisavam ter uma conversa com o filho. O que você gostaria de fazer, Paulinho? Perguntou o pai, dando um de liberal, que não costumava impor suas vontades. Brincar, respondeu Paulinho. O pai fez uma expressão grave. Você não acha que passou um pouco da idade, filho? A vida não é uma eterna brincadeira. Você precisa começar a pensar no futuro, pensar em coisas mais sérias, desenvolver outras atividades. Você gostaria de praticar algum esporte? O pai perguntou para o Paulinho. Paulinho disse, compra um time de botão para mim. Aí o pai vai responder, botão não é esporte, filho. Aí Paulinho disse, arco e flecha. Os pais se entreolharam. Nenhum dos meninos do prédio fazia curso de arco e flecha. Paulinho seria o primeiro. Os vizinhos certamente iriam julgá-lo, uma criança anormal. Flávia deu um calção de presente ao garoto e pediu por que não faz natação? Tenho medo, disse Paulinho. Se tinha medo, então era para a natação que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar, sugeriu alpinismo. Foi a vez dos pais tremerem. Falando um pouquinho dos medos, crianças, nós devemos superar, sim, os nossos medos na infância. Porque senão nós vamos levar esses medos para a fase adulta, que não vai nos fazer bem. Então, vamos continuar aí com a história.
Mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou para a natação. Não deu muitas alegrias aos pais. Nas competições, chegava sempre em último. E as mães dos coleguinhas continuavam olhando Flávio com uma expressão superior. Então, nós podemos perceber aí, né, dentro dessa história, que os pais estão muito preocupados, né, com o olhar das outras mães em relação ao seu filho. Vamos continuar. As mães, vocês sabem, disputam entre elas um torneio surdo nas costas dos filhos. Flávia passou a desconfiar de que seu filho era um ser inferior. Resolveu imitar as outras mães e, além da natação, colocou Paulinho na ginástica olímpica, cursinho de artes, inglês, judô, terapeuta. Botou até aparelho nos dentes do filho. Já pensou aí, criança? Como realmente a mãe de Paulinho queria que ele fosse diferente, mas com tanta atividade para Paulinho fazer e executar, será que Paulinho ia ter tempo de brincar? Vamos ver o que aconteceu com Paulinho. Os amiguinhos da rua chamavam Paulinho para brincar depois do colégio. Não posso, tenho aula de hipismo, Paulinho dizia para os colegas. Aí os colegas diziam, e depois do hipismo? Vou para o karatê. Depois do karatê, faço sapateado. Quando poderemos brincar? Os coleguinhas dele sempre interrogavam Paulinho qual era o tempo que ele teria para brincar. Aí Paulinho dizia, não sei, tenho que ver na agenda. Paulinho andava com uma agenda debaixo do braço. À noitinha chegava em casa mais cansado do que o pai, que passava o dia de plantão. Nunca mais brincou. Paulinho nunca mais havia brincado, porque não tinha tempo de brincar, com muitas atividades, com muitas tarefas que os pais colocavam para ele, e se esqueciam que o Paulinho era apenas uma criança que precisava também de brincar. Tinha todos os brinquedos da moda, Paulinho tinha, mas só para mostrar aos amiguinhos do prédio. Paulinho dava um duro dos diabos, mas no futuro ele saberia agradecer, dizia o pai. O garoto estava sendo preparado para ser um super-homem. O seu pai sempre abordava assim. E foi ficando adulto antes do tempo, como uma fruta que amadurece de véspera. Um dia Flávia fragou o filho com uma gravata à volta do pescoço, tentando dar um laço. Quando fez 7 anos, disse ao pai que a partir daquele dia queria receber a mesada em dólar. Aos 8, abriu um berreiro, porque seus pais não lhe deram cartão de crédito de presente. Com 9 anos, entre uma aula de xadrez, Paulinho saiu de casa muito compenetrado. Os amiguinhos da rua perguntaram aonde ele ia. Aí ele disse, vou ao banco, respondeu Paulinho. Caminhou um quarteirão até o banco. Sentou-se diante do gerente, pediu sugestões sobre aplicações e pagou a conta de luz como um homenzinho. A conta de luz, né, seria a façanha do garoto que correu ao prédio. A vizinhança começou a achar Paulinho um gênio. As mães dos amiguinhos deixaram de olhar Flávia com superioridade. Os pais, enfim, puderam sentir orgulhosos do filho. Estamos educando o menino no caminho certo, declarou o pai, batendo no peito. Na festa dos 11 anos, que mais parecia um coquetel do corpo diplomático, um tio perguntou a Paulinho o que ele queria ser quando crescesse. Sabe o que foi, crianças, que Paulinho respondeu? Criança, quero ser criança. Paulinho cresceu fazendo cursos e mais cursos. Abandonou a infância, entrou na adolescência, tornou-se um jovem alto, forte,
empávido, virou Paulão. Entrou para a faculdade e formou-se em economia. Os pais tinham um sonho de vê-lo na presidência do Banco Central. Casou-se com uma jornalista. Paulão respirou aliviado por sair debaixo das asas da mãe, até que às vésperas do casamento queria colocá-lo no curso de preparação matrimonial. Na lua de mel, avisou a mulher que iria passar os dias em casa, dedicando-se à sua tese de mestrado. A mulher ia e vinha do emprego e Paulão trancado em seu gabinete de estudos. Criança, antes de nós prosseguirmos e darmos continuidade à história de Paulinho, tá? Nós estamos percebendo dentro dessa história de Paulinho as interferências, né, dos pais por não observar e não perceber a importância, tá certo, de uma criança brincar na infância. Os pais estavam querendo que Paulinho pulasse etapas e não estava deixando Paulinho se desenvolver na infância como as outras crianças, que estudava, mas também dedicava tempo, né, para brincar. Como nas nossas aulas passadas, nós falamos da importância do lazer na vida de uma criança. A criança é para estudar, mas também é para brincar. Vocês concordam comigo? Então, vamos aí continuar para ver o final dessa história. Uma tarde, o marido se esqueceu de passar a chave na porta, que era Paulinho. Nessa tarde, Paulinho se esquece de trancar a porta. Aí a mulher chegou, né? A mulher de Paulinho. Abriu e deu de cara com o Paulão sentado num tapete, brincando com um trenzinho. Já pensou, criança? Nós podemos observar que Paulinho já estava adulto, Paulinho já havia se casado, se formado, mas Paulinho estava vivendo a infância na fase adulta, coisa que ele não viveu lá na época que ele era criança. Por conta de quê? Por conta que os pais acabavam sobrecarregando Paulinho com muitas atividades. Era natação, era curso disso, era curso daquilo, e acabava esquecendo que Paulinho precisava de um tempo também para brincar. Acabaram esquecendo, não é isso? Que Paulinho precisava viver a sua infância como as outras crianças do prédio. É por isso que o texto, ele traz esse tema, as mães maravilhosas e suas máquinas infantis. Porque Paulinho estava se tornando ali uma máquina, não é verdade? Se eu estivesse aí presente aí com vocês, eu iria perguntar para cada um de vocês, eu ouvir as respostas de vocês sobre essa história de Paulinho, que mexe muito com a gente. É bom que você possa aproveitar, né, esse momento para ler em casa para a sua mãe, para o seu pai, falando, né, desse texto, lendo esse texto, né, para que ele junto com você possam interagir, para que os pais possam perceber o quanto é importante o lazer na vida de uma criança. Nós abordamos no início dos nossos slides, da explicação, que a criança deve brincar, mas também tem um momento de se dedicar aos estudos. Mas será que a criança vai passar a vida toda só brincando, só estudando, só fazendo futebol, só fazendo a natação? Porque crianças, nós já vimos na aula de ética passada, que tudo aquilo que me dá prazer, né, que me traz prazer para a minha vida, se torna um lazer. Mas o que a gente pode perceber nessa história de Paulinho, que a natação, que os cursos que ele fazia não eram um lazer para ele, porque não se tornava prazeroso para Paulinho. Não é verdade? Tudo aquilo que os pais colocavam para Paulinho fazer estava se tornando um peso, um fardo para Paulinho. E com isso os pais não deixavam Paulinho ser criança, tá? Então incentivo você a sentar em casa nesse período de quarentena e ler essa história de Paulinho juntamente com seus pais, para que os pais venham a entender até que ponto eles podem interferir no momento de lazer dos seus filhos
E que forma os pais estão errando também, quando muitas vezes não deixa a criança ser criança e cobra demais da criança, né? E não deixa a criança viver o mundo da infância. Nós não podemos atropelar etapas da nossa vida. Por isso, aproveite o tempo da infância, estude, mas também brinque, porque brincar é um direito de toda criança. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.